Quando nós começamos a trabalhar com a matemática financeira, nós trabalhávamos com juros simples. Agora, nós vamos trabalhar com juros compostos. Veja, até então, você aprendeu que os juros simples são lineares. Se os juros simples são lineares, as taxas equivalentes também são proporcionais. Só para relembrar, em juros simples, nós formamos as nossas taxas equivalentes, empregando produtos ou quocientes. E isso garante proporcionalidade. Nos juros compostos, nós vamos formar as equivalentes usando potenciações e radiciações. E isso faz com que nós não tenhamos mais proporcionalidade nas taxas equivalentes. Não se preocupe com isso agora, no momento oportuno nós vamos tratar. Veja, quando nós trabalhávamos com os juros simples, nós usávamos nas nossas fórmulas a variável capital e a variável montante. Em juros compostos, e a partir daqui em todas as outras formulações, nós vamos continuar usando capital e montante. Só que nós vamos padronizar agora os nomes, nós vamos trocar os nomes dessas variáveis, levando em conta que no mercado, na maioria dos livros, nas calculadoras científicas e financeiras, muito provavelmente, quando nós formos trabalhar com juro composto, você não vai encontrar o capital chamado de C, mas você encontrará o capital chamado de PV, ou Present Value, que é o título em língua inglesa. O montante também, muito provavelmente, não será mais chamado de M de montante, será representado por FV, que significa Future Value. Tá? Mas perceba que o significado é exatamente o mesmo. Nós só mudamos o nome para nós nos adequarmos a uma linguagem das calculadoras financeiras e da maioria dos livros sobre o texto. Então veja só, quando nós vamos trabalhar com juro composto, nós vamos usar de novo a fórmula do montante. Lembra que o montante agora eu chamo de FV, o capital que era C no juros simples eu chamo de PV, 1 mais I, só que muda aqui, Você vai perceber que a variável prazo, a variável tempo, não é mais linear. Agora ela se forma como um expoente. E isso faz com que nós tenhamos o que grosseiramente se chama de juros sobre juros. Traduzindo, o montante de hoje é o capital de amanhã. Por isso, nós vamos perceber que a formação dos juros, a geração dos juros e, consequentemente, a formação do montante é mais agressiva, é mais forte do que aquela que nós observávamos no regime de juros simples. Vamos verificar, então, um exemplo de aplicação da nossa fórmula. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos um capital de R$20.000 e esse capital foi aplicado durante 10 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês. E eu quero saber qual é o montante produzido nessa operação. Veja que nós não temos uma fórmula que calcule direto o valor dos juros. Se eu quiser saber só o valor dos juros, eu deduzo isso indiretamente. Eu tenho o PV, calculo o FV, tiro o PV do FV e encontro o acréscimo que representa os juros. Então veja só, vamos dispor o valor na fórmula. FV é igual 20.000 é o nosso capital, a taxa
0,02. Veja que eu já dividi a minha taxa por 100. E o meu prazo é um expoente 10. Lembre-se de que aquelas duas regras que eu mencionei para você a respeito da taxa e do prazo continuam valendo. A taxa de juros dividida por 100. Então eu já dividi isso daqui por 100 e já encontrei 0,02. E eu já comparei meu prazo mensal aqui, ó, periodicidade mensal com o mês. Então, eles são compatíveis. Eu tenho prazo em meses e eu também tenho uma taxa de juros em prazo mensal, então eu não preciso fazer nenhum tipo de ajuste. Fazendo a operação, nós temos que 20 mil que multiplica, eu faço a soma aqui dentro e elevo a 10ª potência. 20 mil, vou calcular essa potência. Aqui eu sugiro que você trabalhe sempre com 6 casas decimais na sua calculadora. 1,218.994. E aqui, pessoal, vem um detalhe importante. Evitem zerar o visor da sua calculadora. Quando você fez essa conta e a sua máquina te mostrou esse fator aqui, sem você zerar a sua calculadora, já multiplique direto por 20 mil. 24.379,89 centavos. Então aqui nós calculamos o valor futuro da operação. Quer dizer, eu tenho aqui o montante. Se eu quisesse saber o valor dos juros, desses 24.379,89, eu tiraria o capital e encontraria os juros que foram gerados na operação. 4.379,89 centavos. Repito que nós não conseguimos, em juros compostos, calcular diretamente os juros. Agora veja uma outra situação que eu quero te mostrar. Imagina um exemplo 2 aqui, em que nós vamos ter um prazo de 12 meses. Não ficou bom. Eu tenho aqui um PV de 40 mil, tenho um prazo de 7 meses, mais a minha taxa é de 30% ao ano e eu quero o FV da operação, que você já notou aqui. Ó, prazo mensal, taxa ao ano, são incompatíveis. Nós vamos precisar de uma taxa equivalente ao mês. O cálculo da taxa equivalente, genericamente, é obtido por meio do uso de uma fórmula de recorrência. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou chamar de índice E, que é uma indicação de equivalência, aonde nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. A N menos 1 vezes 100, tá? Aonde o N é formado pelo período que eu quero no numerador e o período que eu tenho no denominador. Acompanha comigo a formação desse período, ó. Veja, eu tenho uma taxa de juros que é ao ano. Então isso aqui é dado no enunciado. Então isso aqui é o período que eu tenho. E eu preciso de uma equivalente ao mês. Então isso aqui é o que eu quero. Ótimo. Então veja, período que eu tenho um
ano. Isso aqui é dado no enunciado. Período que eu quero um mês. Só que eu não posso misturar ano com mês. Então eu preciso converter as unidades. Eu converto o maior em períodos do menor. Um ano tem 12 meses. Aí sim, mês com mês eu corto 1/12. Veja que um mês representa exatamente 1/12 de um ano. Então nós vamos fazer aqui o cálculo de uma taxa equivalente ao mês. 0,3 era 30%, ó, veja. Era 30%, eu já dividi por 100. O meu expoente é 1/12, tiro 1 do resultado e multiplico por 100 para que nós consigamos aqui encontrar o nosso resultado. Veja, lembre-se de que, essa altura você deve se recordar lá do ensino médio, que quando eu elevo uma base a um expoente fracionário, na realidade eu estou aplicando uma raiz de índice n. Mas tudo bem, isso não importa muito para nós. O que me importa é que eu vou ter que fazer 1,3 e vou elevar isso a 1 dividido por 12. Essa continha fica 1,022104. Eu tiro 1 e multiplico por 100. Veja, eu tiro esse 1 aqui justamente para eu extrair esse 1 que eu coloquei para formar o fator, porque senão eu não consigo operar corretamente o 0,3. Fazendo a conta, 2,210,445% ao mês. Isso aqui é uma taxa equivalente mensal a 30% ao ano. Só para fins de comparação, se nós olharmos, 30% ao ano, a equivalente mensal em juros simples, é 2,5% ao mês. Então você percebe que realmente, de fato, não há proporcionalidade em taxas equivalentes. Isso acontece porque nós usamos potenciações e radiciações na obtenção da equivalente composta. Agora sim, depois que nós fizemos o preparo da taxa de juros, nós conseguimos calcular o nosso valor futuro aqui, ó. Voltando no nosso enunciado, mais um, nós temos, ó, nosso capital é 40 mil. Zero 22 10,445, eu elevo a sétima. Observe que na passagem anterior eu calculei uma taxa de juros equivalente e essa taxa tem percentual. Quando eu coloco na fórmula sempre na forma unitária. Por isso que eu dividi a taxa de juros por 100. Se você não zerou o visor da sua calculadora, você simplesmente pega a sua taxa percentual obtida na passagem anterior da taxa equivalente, divide ela por 100, soma 1, eleva a sétima potência. 40 mil, que multiplica 1,165, 378, 38. Multiplicando isso por 40 mil, 46.615, 13 centavos. A minha sugestão é que você trabalhe sempre com todas as decimais, pelo menos com 6 casas.
Então veja, nós fizemos o cálculo do valor futuro, agora eu vou te mostrar o cálculo do capital. Imagina um exemplo 3, onde nós tenhamos a seguinte situação. Eu tenho uma aplicação financeira que me rendeu um valor futuro, um montante de 100 mil. Essa aplicação foi feita pelo prazo de 8 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês, e eu quero saber quanto eu apliquei para ganhar esses 100 mil no final de 8 meses. Veja que taxa ao mês, prazo em meses, não há necessidade de ajustes. Então nós sabemos que a formulinha PV 1 mais taxa elevado ao prazo, 100 mil é meu FV, PV, a minha taxa 1,5 elevada à 8ª potência. A essa altura, você já percebeu que a taxa de juros, eu já nem mostro, eu já faço direto a divisão por 100. E isso vai acontecer rigorosamente em todas as outras fórmulas. O próximo passo é eu calcular, eu faço a soma aqui dentro, ó, 1,015, e eu já elevo isso à 8ª potência. Elevo isso à 8ª com 6 decimais, 1,493. Veja que isso é um produto, não é? Isso é um produto. O PV está sendo multiplicado por 1,126 e eu mando isso para o outro lado, dividindo. Então o meu PV vai ficar 100 mil dividido por 1,126,493. E para você fazer essa operação, eu sugiro que você use a memória da sua calculadora, fazendo a continha 88,771,11 centavos. Isso significa que, para eu ganhar 100 mil reais de montante, no final de 8 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês, eu preciso aplicar hoje 100 mil reais. Num outro conceito, eu vou te mostrar um cálculo de prazo. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenha aplicado 30 mil a uma taxa de juros de 5% ao mês. E eu tenho obtido um montante de 48.866,84 centavos, tá? Então veja só, eu tenho o valor presente, tenho o valor futuro e tenho a taxa. Eu quero calcular o prazo. Eu quero saber em quanto tempo 30 mil viram 48.866,84 centavos ser aplicado a taxa de 5% ao mês. Então veja só, nós vamos colocar aqui o valor na nossa formulinha. Eu sempre sugiro que você resolva os exercícios copiando a fórmula, para que você consiga habituar o seu raciocínio com a fórmula, né? Então vamos lá. 30 mil, 48.866,84, 30 mil
a taxa de juros de 5%, o meu expoente é a variável, é o N. Do jeito que está aqui, eu não consigo trabalhar. Então eu vou pegar esse 30 mil aqui, vou trocar ele de lugar. Vou mandar ele para o primeiro membro e ele vai dividindo. 86684, 30 mil, 1,05, eu já faço a soma aqui, meu expoente N. Faço a conta, 628895 elevado a N. Bom, aqui eu vou precisar lembrá-los você de uma propriedade do logaritmo. Eu sei que o log de A elevado a x é a mesma coisa que x que multiplica log de A. Então eu vou aplicar um log aqui e um log aqui. No meu caso particular, eu estou usando uma calculadora financeira. Então eu vou aplicar um logaritmo natural. Eu vou aplicar um ln aqui, mas não se assuste. Não se assuste. Então eu aplico ln aqui no primeiro membro, ln no segundo membro. Qual é a função disso? Forçar esse expoente a descer. Então nós vamos ter, fazendo a conta aqui do ln, nós vamos ter 0,487902 é igual a esse n vem para frente, ln de 105, 0,48,790. Fazendo a continha aqui, ó, nós já percebemos que eu vou pegar esse n aqui no segundo membro que está sendo multiplicado por 0,48 e eu mando 0,48 para o primeiro membro dividindo. Então nós vamos ter aqui que o nosso n é igual a 0,487902 dividido por 0,0487902 e o nosso n será igual a 10. 10 o quê? 10 meses. Porque nós trabalhamos aqui, ó, com uma taxa ao mês. Se essa taxa tivesse sido, por exemplo, 5% ao ano, o nosso 10 seria 10 anos. E assim por diante, tá bom? Que é digno de nota aqui. Eu usei o ln. Se você... eu não gosto de usar ln, eu quero usar o log. Então você usa aqui, ao invés de ln, um log de base 10, por exemplo. Veja o que acontece. Se você usar, ao invés de ln, um log com outra base, você vai encontrar um número diferente aqui e um número diferente aqui. Mas, quando você dividir um número pelo outro, você vai encontrar os mesmos 10. Então, independentemente da base do logaritmo que você use, o importante é que você utilize sempre o logaritmo de mesma base para o primeiro e para o segundo membro. E isso vai garantir o sucesso do seu resultado. Por último, eu quero te mostrar um cálculo de taxa. Então imagina o seguinte, um exemplo 5. Imaginemos que eu tenha um capital de 10 mil, eu tenho um montante de 20 mil, eu tenho um N em 2 anos e eu quero saber qual é a taxa de juros que faz 10 mil virar 20 mil em 2 anos. Bastante simples também. Nós aplicamos a nossa formulinha PV
1 mais taxa elevado ao prazo, 20 mil, 10 mil, e agora é a nossa variável, está dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Primeiro passo é nós limparmos o segundo membro. Então eu pego esse 10 mil aqui, mando ele para o outro lado dividindo. Então nós temos 20 mil dividido por 10 mil, 1 mais i ao quadrado. 20 mil dividido por 10 mil dá 2. 1 mais a taxa ao quadrado. Veja, nós vamos agora precisar fazer sumir esse expoente 2 aqui. Como que eu faço isso? Eu vou aplicar uma propriedade matemática, que é uma propriedade das igualdades. Tudo que eu faço no primeiro membro, se eu fizer a mesma coisa no segundo, a igualdade se mantém. Então eu tenho um interesse particular de sumir com esse expoente 2 aqui. Então eu aplico uma raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, e aplico uma raiz de índice 2 no primeiro membro também. Vejam, à medida que eu apliquei raiz quadrada no primeiro e no segundo membro, a igualdade continua perfeitamente válida. Aí eu cancelo esse 2 com esse 2, eu tenho 1 mais i. Só que eu preciso calcular a raiz quadrada de 2 no primeiro membro. E isso dá 1,414, 214. A partir daí nós vamos ter que veja que esse 1 aqui, ó, equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Esse 1 é positivo no primeiro membro, ele muda de lado, ele vai negativo. Faço a conta, 0,414, 214 é igual a i, só que me falta alguma coisa. A taxa é 0,414. Então eu vou multiplicar isso aqui por 100. ,421,421,356% ao ano. Então essa é a taxa de juros anual que faz 10 mil se tornarem 20 mil no final de 2 anos. Esse é o conceitual básico para nós operarmos com os fundamentos do juro composto.